O sangue no jaleco dela era para lavar como sempre lavava. Um ferimento de bala no abdômen, mais uma terça-feira à noite na ala de trauma do Chicago Mercy Hospital. Laia costurou o ferimento, não fez perguntas e foi embora. Ela pensou que tinha salvado um desconhecido. Ela não sabia que acabava de comprar uma passagem sem volta para o interior do império brutal de Gabriel Mercer. 4 horas depois, a porta do seu apartamento foi arrombada a chute. O homem que estava sangrando na maca dela era agora o homem que segurava a vida dela nas mãos. As luzes fluorescentes da emergência do Chicago Mercy Hospital piscavam de forma irritante e constante, o tipo de coisa que deixava qualquer pessoa sã à beira do colapso na 10ª hora de um turno de 12. Era 3h14 de uma terça-feira, a hora da madrugada em que os fantasmas de Chicago costumavam sair das sombras. Ela era a doutora Laia Stings, 31 anos, cirurgiã de trauma, afundando em dívidas astronômicas da Faculdade de Medicina, sustentada apenas por café morno da cantina e uma teimosia inabalável. O hospital estava com falta de pessoal, como sempre. O chefe de cirurgia, Dr. Arthur Pendleton, havia cortado o orçamento da equipe noturna mais uma vez, deixando Laia com apenas um punhado de enfermeiras para dar conta do rastro de violência das entranhas de Chicago. Laia estava terminando a papelada de uma laceração causada por um motorista bêbado quando as portas automáticas da baía de ambulâncias não simplesmente se abriram. Foram forçadas com violência. Nenhuma sirene as precedeu. Nenhuma chamada de rádio do despacho. 3 homens avançaram pela entrada com uma sincronização aterrorizante e proposital. 2 deles eram verdadeiras montanhas de músculo, usando ternos escuros e caros que pareciam completamente fora de lugar no corredor estéril com cheiro de alvejante. O terceiro homem estava suspenso entre eles. Era alto, de físico poderoso, mas com a cabeça baixa, e uma quantidade aterrorizante de sangue arterial pingava no linóleo branco imaculado, deixando um rastro grotesco atrás deles. Precisamos de um médico agora. O homem à esquerda falou. Sua voz não estava elevada, mas carregava uma autoridade gélida que fez os pelos da nuca de Laia se arrepiarem. Se ele tivesse um crachá, diria, assassino profissional. Ele tinha uma mandíbula marcada por cicatrizes e olhos frios como pedra. Senhor, o senhor precisa passar pela triagem, disse a enfermeira Jenkins, dando um passo à frente com sua prancheta. O segundo homem simplesmente abriu o paletó, revelando o cabo metálico de uma Glock 19 enfiada na cintura. Sem triagem. Um médico agora. A emergência ficou em silêncio absoluto. Os poucos pacientes na sala de espera pareceram encolher nas cadeiras plásticas. Uma adrenalina fria e afiada disparou pelas veias de Laia. Ela não pensou. O treinamento simplesmente tomou conta. Levem ele para a sala de trauma 1, Laia ordenou, saindo de trás do balcão de enfermagem e colocando um par de luvas de látex com um estalo. Jenkins, chame a sala cirúrgica. Que preparem para uma possível laparotomia exploratória. Quero 2 unidades de sangue negativo, um carrinho de emergência e um kit de acesso venoso central. Movam-se. Os homens o arrastaram para a sala, jogando-o na maca. As luzes cruas iluminaram o rosto do homem ferido pela primeira vez. Mesmo pálido e suando, ele era marcante. Maçãs do rosto salientes, nariz aristocrático e um maxilar forte e inabalável coberto por uma sombra escura de barba por fazer. Ele usava um paletó de alfaiataria carvão que agora estava arruinado pela mancha enorme espalhando pelo lado direito. O que aconteceu? Laia exigiu, pegando uma tesoura de trauma. Um desentendimento, disse o homem cicatrizado com suavidade, recuando, mas mantendo os olhos fixos em cada movimento dela. Ele levou uma bala no flanco direito. Laia cortou o tecido caro da camisa, expondo o ferimento. Era uma entrada bagunçada, baixa no lado direito do abdômen, logo acima do osso do quadril. O sangue pulsava de forma constante, não era uma artéria principal, graças a Deus, mas o suficiente para causar um choque hemorrágico se Laia não estancasse logo. Preciso aplicar pressão, disse Laia, jogando seu peso sobre uma pilha de gás estéril sobre o ferimento. O paciente gemeu, um som gutural e baixo de agonia pura, e de repente sua mão disparou para fora. O aperto no pulso de Laia foi como um torno. Os olhos dele se abriram de repente. Eram cinza tempestuoso, penetrantes e completamente aterrorizantes. Ele não a olhava como um homem morrendo. Ele a olhava como um predador avaliando uma ameaça. Sem hospitais, ele ralou, a voz um barítono rouco e escuro que vibrou no espaço pequeno da sala. Você já está e está perdendo sangue, Laia respondeu, recusando-se a quebrar o contato visual apesar do tremor em suas mãos.
Solte meu pulso para que eu possa salvar sua vida. Por um segundo agonizante e longo, eles se encararam. Os olhos cinzentos desceram até o crachá laminado preso ao jaleco dela. Doutora Laia Hastings. Ele leu. Gravou aquilo em qualquer cofre escuro que servia como memória. E então o aperto afrouxou. Não temos tempo para a sala cirúrgica, disse o homem cicatrizado. Resolva aqui. 10 minutos, doutora, ou nós o levamos do jeito que está. Você está louco. Laia disparou, virando-se para o guarda. Ele precisa de ambiente estéril, anestesia. 10 minutos. A mão do guarda pousou na arma novamente. Faça acontecer. Laia xingou baixinho. Jenkins, traga a sucção portátil e o grampeador. Anestésico local, lidocaína com epinefrina. Agora. Foi a cirurgia de campo mais extenuante e caótica que ela já havia realizado em ambiente interno. Laia injetou anestesia local nele, mas sabia que Gabriel ainda podia sentir quando ela usou o fórceps para sondar o ferimento. A bala havia errado o fígado por uma fração de milímetro, alojando-se na parede muscular. Durante todo o procedimento, o homem de olhos cinzentos não gritou. Ele simplesmente fitou o teto, o maxilar tão travado que Laia achou que os dentes poderiam estilhaçar, a respiração entrecortada. Consegui, ela murmurou, deixando cair o pedaço deformado de chumbo numa bacia metálica com um tinido afiado. Laia trabalhou com fúria, cauterizando os vasos menores e aplicando suturas rápidas e precisas no músculo antes de grampar a pele. Embalou o ferimento, o envolveu em bandagens de pressão e conectou um soro fisiológico e um antibiótico de amplo espectro. Ele precisa ficar longe dos pés, Laia disse aos guardas, retirando as luvas ensanguentadas. As suturas vão rasgar. Ele precisa de repouso de fluidos de um ambiente estéril. Deveria ser internado. O homem na maca balançou as pernas para o lado da maca. O monitor apitou freneticamente enquanto sua frequência cardíaca disparava. Ei, você não pode se levantar. Laia avançou, pressionando uma mão em seu ombro não ferido. Gabriel não a empurrou para longe, mas também não parou de se mover. Ele se inclinou, o rosto a centímetros do dela. Ela podia sentir o cheiro de cobre, de perfume caro e da acidez aguda do suor. Você faz um bom trabalho, Dr. Hastings. Ele murmurou, a voz enviando um arrepio estranho e involuntário pela espinha dela. Antes que Laia pudesse responder, os homens o flanquearam, apoiando seu peso, e eles saíram tão abruptamente quanto haviam chegado. A sala ficou parecendo um matadouro, a bala deformada ainda repousando na bacia metálica. Laia olhou fixamente para a maca vazia, o coração martelando um ritmo frenético contra as costelas. Ela acabava de tratar um fantasma. Às 7 horas, a adrenalina havia evaporado completamente, deixando para trás um cansaço que penetrava até os ossos. Laia passou seu relatório de turno ao doutor. Gregory saiu para a manhã fria e úmida de Chicago e entrou no seu Honda Civic 2012 todo amassado. A viagem de volta ao apartamento em Logan Square foi uma névoa. A chuva embaralhava as luzes de freio dos carros à frente em longos fios vermelhos. Laia não conseguia parar de pensar no homem dos olhos cinzentos, na forma como ele a olhara, no controle absoluto que mantinha sobre seus homens sem dizer uma única palavra. Ela havia visto membros de gangues e do cartel na emergência antes, mas aquilo parecia diferente. Aquilo parecia dinheiro antigo, poder profundo e perigo puro. Laia destrancou a fechadura de segurança do apartamento no 3º andar. O lugar era pequeno, entulhado de revistas médicas, embalagens de comida pedida e o aroma persistente de baunilha e papel velho. Era o seu santuário. Ela jogou as chaves no balcão, tirou o casaco úmido e foi direto para o chuveiro. Ficou sob a água escaldante até a pele ficar rosada, tentando esfregar o cheiro fantasma de sangue e álcool estéril das mãos. Quando finalmente saiu enrolada numa toalha desbotada, sentiu uma fração da sua humanidade retornar. Laia foi até a cozinha fazer uma xícara de chá de camomila, a mente vagando para o colchão macio que a aguardava no outro cômodo. A chaleira começou a apitar. Craque! O som foi ensurdecedor, como um canhão disparando na sala de estar. Laia se virou de repente, largando a caneca. Ela se estilhaçou contra o linóleo barato, espalhando cacos de cerâmica e água quente pelos seus pés descalços. A porta da frente havia sido violentamente chutada para dentro. A moldura de madeira estava lascada, pendurada por uma única dobradiça. 2 homens estavam na entrada. Laia reconheceu um deles instantaneamente, o homem cicatrizado do hospital. O segundo era mais jovem, com cabelo liso para trás e uma jaqueta de couro. Que diabos vocês estão fazendo? Laia gritou, recuando em direção ao balcão da cozinha, a mão procurando desesperadamente atrás dela pelo suporte de facas.
Saiam daqui. Vou chamar a polícia. Eu não faria isso, Dr. Hastings, disse o homem cicatrizado com calma, entrando no apartamento e esmagando um pedaço da caneca quebrada sob a bota pesada. Meu nome é Dominique. Já nos conhecemos mais cedo. Não me interessa quem você é. Vocês estão invadindo propriedade alheia. Os dedos dela roçaram o suporte de madeira. Ela enrolou a mão no cabo de uma faca de chefe e a puxou, segurando-a à frente. A toalha escorregou perigosamente baixo no peito dela, mas Laia não se importou. Saiam, disse Laia. O homem mais jovem deu uma risada. Ela tem fibra, Dom. Dominique não sorriu. Olhou para a faca com tédio leve. Abaixe a faca, Laia. Você é médica, não assassina. Não vai usá-la. E mesmo que tente, eu vou quebrar seu braço antes que a lâmina chegue a 30 centímetros de mim. Pode tentar, Laia ameaçou, a voz tremendo apesar de seus melhores esforços para mantê-la firme. O chefe teve uma complicação, disse Dominique, ignorando a ameaça completamente. Ele precisa de atenção médica. Então leve-o a um hospital. Ele não gosta de hospitais. E pediu especificamente por você. Dominique tirou do bolso um par de abraçadeiras resistentes. Ele disse e cito, tragam essa mulher para mim. Então você tem duas opções. Pode se vestir e descer até o carro conosco em silêncio. Ou podemos te carregar desse jeito, com essa toalha. Estamos com o horário apertado. A mente de Laia disparou. As janelas, altas demais. A escada de incêndio, emperrada de ferrugem. O celular estava sobre a mesa de centro, a 3 metros de distância. Ela estava presa. Se vocês me sequestrarem, o hospital vai notar. Tenho turno amanhã. Ela tentou argumentar, o aperto na faca se apertando ainda mais. Seu hospital acabou de receber uma doação anônima de 5 milhões de dólares, disse Dominique com suavidade, junto com um e-mail educado, enviado da sua conta pessoal, informando que você teve uma emergência familiar e precisa de uma licença indefinida. Somos donos da polícia deste distrito, Laia. Ninguém vai vir te buscar. A certeza absoluta na voz de Dominique quebrou algo dentro dela. A resposta de luta ou fuga entrou em curto-circuito. Eles haviam pensado em tudo. Me deixem me vestir. Ela sussurrou, abaixando a faca. 2 minutos. A porta fica aberta, Dominique ordenou. Laia se atirou para o quarto, as mãos tremendo tão violentamente que mal conseguiu colocar o jeans e um suéter grosso de lã. Enfiou os pés nas botas e pegou a bolsa médica do armário. Se ia ser forçada a tratar um chefe da máfia, não entraria de mãos vazias. Quando voltou para a sala, o homem mais jovem agarrou seus braços, prendendo rapidamente seus pulsos na frente dela com as abraçadeiras. Eles a conduziram escada abaixo e para fora, na rua chuvosa, onde um Cadillac Escalade preto como breu estava com o motor ligado ao meio-fio. Laia foi empurrada para o banco traseiro com Dominique ao lado. Os travas da porta bateram com um som pesado e definitivo. Para onde estão me levando? Laia perguntou, olhando pela janela fumê enquanto seu bairro passava como névoa, percebendo que talvez nunca mais o visse. Para a mansão, Dominique respondeu, olhando para a frente. Reze para conseguir consertar o que quer que esteja acontecendo com ele, doutora. Pelo seu bem. A viagem durou quase 1 hora, seguindo para o norte e saindo da cidade, indo fundo nos subúrbios arborizados e abastados de Lake Forest. O Escalade saiu da estrada principal em uma entrada particular e sinuosa, ladeada por imponentes portões de ferro que se abriram em silêncio com a aproximação deles. Eles passaram por hectares de jardins manicurados até que uma enorme mansão de pedra surgiu na escuridão. Parecia menos uma casa e mais uma fortaleza. O carro parou sob um grande pórtico. O homem mais jovem abriu a porta de Laia e a puxou pelo cotovelo. Dominique cortou as abraçadeiras dos pulsos dela com o movimento rápido de um canivete. Para dentro, ele ordenou. Laia esfregou os pulsos irritados, segurando a bolsa médica com força enquanto era escoltada por majestosas portas duplas de mogno. O interior era de uma opulência de tirar o fôlego, pisos de mármore, uma escadaria dupla e o cheiro inconfundível de cera de limão, papel antigo e madeira cara. Mas ela mal teve tempo de processar a riqueza antes de ser conduzida por um longo corredor e para dentro de uma enorme biblioteca com iluminação fraca. As paredes estavam revestidas de milhares de livros, mas os olhos de Laia se fixaram imediatamente no centro da sala. Ali, sentado em uma pesada poltrona de couro vermelho sangue, estava o homem que ela havia salvado horas antes. Ele não usava mais o terno manchado de sangue. Estava vestido com calças de moletom preto e uma camisa Henley escura, desbotada e aberta, que expunha as grossas ataduras brancas que Laia havia aplicado ao abdômen dele.
Ele tinha uma aparência terrível. A pele era de um cinza acinzentado e cor de cera, coberta por um brilho de suor frio. Um copo de cristal com líquido âmbar descansava frouxamente em sua mão direita. Dominique, disse o homem, a voz um cascalho rouco e baixo que soava mais fraca do que no pronto-socorro, mas de alguma forma ainda mais autoritária. Deixem-nos. Chefe, eu deveria. Eu disse, deixem-nos. Dominique inclinou a cabeça levemente e lançou a Laia um olhar de aviso, e saiu, fechando as pesadas portas da biblioteca atrás de si com um clique definitivo. Eles estavam sozinhos. Laia ficou perto da porta, o coração pulsando na garganta. O silêncio se estendeu entre eles, denso e pesado. Por fim, Gabriel girou lentamente a cadeira para encará-la por completo. Aqueles olhos cinzentos e tempestuosos a pregaram ao chão. Doutora Hastings, ele murmurou, dando um longo gole lento da bebida. Você me sequestrou, disse Laia, a voz tremendo com uma mistura de terror e indignação. Arrombaram minha casa e me raptaram. Eu a realoquei. Ele corrigiu suavemente, fazendo uma careta ao ajustar a postura. Meu nome é Gabriel Mercer, e a partir desta noite, você é minha médica particular exclusiva. Gabriel Mercer. O nome ecoou na cabeça de Laia. Ela não acompanhava o crime organizado, mas mesmo ela havia ouvido sussurros sobre o sindicato Mercer. Eles controlavam os portos, os cassinos ilegais e metade dos políticos do estado. Gabriel não era apenas um gangster. Gabriel era um fazedor de reis. Eu não trabalho para criminosos, Laia disse, erguendo o queixo. Seja lá qual for a complicação que você está tendo, você precisa ir a um hospital de verdade. Não tenho equipamento aqui para lidar com uma infecção ou hemorragia interna. Gabriel soltou uma risada sombria e curta que se transformou numa careta de dor. Um hospital de verdade é exatamente para onde as pessoas que me colocaram essa bala querem que eu vá. Pagaram alguém no meu círculo interno. Um trabalho interno. Se eu me internar no Mercy, no Northwestern ou no Sinai, estarei morto antes do amanhecer. Uma dose letal de potássio no soro. Uma complicação conveniente na cirurgia. Não. Fico aqui. Então contrate um médico discreto. Você tem dinheiro. Não confio nos médicos da minha folha de pagamento. Eles foram comprometidos, ele disse friamente, colocando o copo numa mesinha lateral. Gabriel se inclinou para a frente, o olhar intenso. Mas você é uma civil. Uma médica de emergência cansada e sobrecarregada com uma montanha de dívidas estudantis, sem vínculos familiares próximos e sem nenhuma conexão com o meu mundo. Você salvou minha vida esta noite quando poderia ter me deixado na mão. Sei que você não está trabalhando para os meus inimigos. Então minha recompensa por salvar sua vida é ser feita de refém. Laia exigiu, a raiva finalmente começando a sobrepor o medo. Sua recompensa é a sobrevivência, Gabriel retrucou com suavidade. Eu pesquisei sobre você, Laia. Há 10 horas, você estava lutando para pagar o aluguel. Se você me mantiver vivo, se me acompanhar durante essa recuperação até eu conseguir desmascarar o traidor na minha organização, eu vou limpar suas dívidas. Cada centavo. Vou garantir que você tenha uma vida para sempre. E se eu recusar? Os olhos de Gabriel escureceram. A temperatura na sala pareceu cair 10 graus. Você viu meu rosto. Sabe que estou ferido. Você extraiu a bala que, por sinal, foi rastreada até um carregamento roubado manuseado por meu próprio tenente. Você é a única testemunha independente da minha condição. Se você sair por aquela porta, se torna uma ponta solta. E eu não deixo pontas soltas. Um frio atravessou Laia. Gabriel não a estava ameaçando com raiva. Estava declarando um simples fato empresarial. Não era uma escolha, era um ultimato. Antes que Laia pudesse responder, Gabriel de repente tombou para trás na cadeira de couro. O copo na mesa vibrou quando a mão dele bateu na madeira. Os olhos de Gabriel rolaram levemente e um tremor violento sacudiu seu corpo poderoso. Gabriel! Laia largou a bolsa e avançou. O instinto médico sobrepôs o pânico. Ela pressionou o dorso da mão na testa dele. Estava em chamas. A pele estava a ferver. Rapidamente Laia descascou a fita da atadura que havia aplicado horas antes. As bordas do ferimento estavam vermelhas e inchadas, irradiando calor. Sepse, ela murmurou, o estômago despencando. A bala deve ter sido contaminada ou perfurou o intestino de um jeito que eu não conseguia ver sem exame. Você está desenvolvendo uma infecção localizada grave que está entrando na sua corrente sanguínea. Resolva, ele forçou com os dentes batendo enquanto um tremor violento sacudia. Preciso de acesso venoso, antibióticos, vancomicina, bolsas de soro e um campo estéril. Dominique tem um quarto médico montado no corredor, Gabriel ofegou.
as mãos agarrando os braços da cadeira até os nós dos dedos ficarem brancos. Tudo o que você precisa. Faça seu trabalho, doutora. Me mantenha vivo. Laia olhou para baixo para o homem mais perigoso de Chicago, assistindo sucumbir a bactérias microscópicas. Gabriel a havia arrastado para o seu mundo sombrio e violento, e agora a sobrevivência de Laia estava inextricavelmente ligada à dele. Se o rei Mercer morresse enquanto estava sob seus cuidados, ela sabia que Dominique e os outros a enterrariam ao lado dele. Laia pegou a bolsa. Não desmaie aí em cima de mim, Gabriel. A noite mal começou. O quarto médico para onde Dominique a conduziu não era apenas um cômodo. Era uma unidade de terapia intensiva clandestina, totalmente funcional, escondida atrás de uma estante no ala leste da mansão. Tinha uma cama hospitalar de última geração, um monitor cardíaco, um ultrassom portátil e um armário de vidro abastecido com narcóticos suficientes para gerir uma pequena clínica. Era um lembrete gélido e aterrorizante de com que frequência o sindicato Mercer esperava sangrar. Coloquem-o na cama, Laia ordenou, apontando para o colchão. Dominique e o guarda mais jovem, que ela havia mentalmente apelidado de jaqueta de couro, içaram Gabriel para os lençóis brancos imaculados. Gabriel estava quase inconsciente agora, a cabeça tombando para o lado, a respiração rápida e superficial. A pressão arterial está despencando, disse Laia, prendendo o manguito no bíceps esquerdo dele e prendendo um oxímetro ao dedo indicador. O monitor piscou a vida, confirmando seus piores temores. A frequência cardíaca estava em 135 batimentos por minuto e a pressão arterial estava no miserável 85/50. Gabriel estava deslizando rapidamente para um choque séptico. O que você precisa? Perguntou Dominique. O profissionalismo frio na voz dele havia se quebrado, revelando uma lasca de pânico genuíno. Gabriel Mercer não era apenas seu chefe. Gabriel era a peça que segurava todo o império criminoso unido. Se Gabriel morresse, um vácuo de poder sangrento os consumiria a todos. Preciso instalar um acesso venoso central e enchê-lo de fluidos e antibióticos antes que os órgãos comecem a falhar, Laia ordenou. Rasgando a abertura dos armários de vidro e pegando bolsas de soro fisiológico e frascos de piperacilina tazobactam e vancomicina. Lave as mãos. Você vai me ajudar. Nas 3 horas seguintes, o quarto hospitalar clandestino se transformou num campo de batalha claustrofóbico. Laia trabalhou com uma energia frenética e hiperfocada, instalando 2 acessos venosos de grosso calibre nas veias de Gabriel. Ela empurrou os antibióticos tão rápido quanto era seguro, pendurou bolsa após bolsa de soro para forçar a pressão arterial de Gabriel de volta ao normal. Laia removeu as ataduras que havia aplicado no Mercy Hospital, limpando o ferimento irritado e piorando com betadine, procurando qualquer sinal de tecido necrótico. Durante tudo isso, Gabriel ardia em febre. A temperatura de Gabriel disparou para 40,1 graus Celsius. O poderoso e aterrorizante chefe da máfia foi reduzido a uma bagunça trêmula e delirante nos lençóis. Gabriel se debatia fracamente contra as contenções que Laia havia obrigado Dominique a aplicar, lutando contra inimigos invisíveis nas garras de alucinações. Às 4 horas da manhã, a febre atingiu seu pico aterrorizante. Dominique caminhava de um lado para o outro perto da porta, um pesado rifle automático agora a tiracolo no peito, enquanto Laia estava sentada num banquinho ao lado da cama, aplicando compressas de gelo no pescoço, na virilha e nas axilas de Gabriel para arrastar fisicamente a temperatura central dele para baixo. De repente a mão de Gabriel disparou, os dedos enrolando no pulso de Laia com força que deixaria marcas, exatamente como ele havia feito na sala de trauma. Gabriel, não deixe-os entrar. Ele grasneu, os olhos se abrindo de golpe. Eram vítreos e sem visão, olhando direto através dela para alguma memória sombria. Tranche as portas pesadas. O carregamento está comprometido. Gabriel, você está seguro? Ela disse com suavidade, tentando soltar os dedos do pulso sem machucá-lo. Você está na sua mansão. Sou a doutora Stings. Estou cuidando de você. Laia, ele respirou. Era a primeira vez que Gabriel havia usado o primeiro nome dela. A forma como Gabriel o disse, uma exalação rouca e desesperada, enviou um choque direto ao peito dela. Envenenaram o poço. Carmine. Carmine sabia. Dominique, Laia chamou em voz alta, olhando por cima do ombro. Quem é Carmine? Dominique parou de caminhar. A cor drenou completamente do rosto cicatrizado. Carmine é o subchefe. É o primo de Gabriel. O silêncio na sala se tornou absoluto, exceto pelo bip rítmico e constante do monitor cardíaco. Se o próprio sangue de Gabriel, o segundo em comando,
havia orquestrado o atentado, não havia lugar seguro para Gabriel Mercer se esconder. Eles não estavam apenas combatendo uma infecção microscópica. Estavam sentados no meio de uma guerra civil da máfia. Continue forçando os fluidos, disse Dominique, a voz de repente morta e oca. Dominique engatilhou o fuzil, um som metálico e afiado que ecoou pelo piso estéril. E reze para o que quer que você acredite que Gabriel acorde, porque se Carmine sabe que o atentado falhou, vai mandar um exército para terminar o serviço. Às 6h15, quando a luz cinza pálida do amanhecer de Chicago começou a filtrar pelas persianas de segurança espessas, a febre de Gabriel finalmente cedeu. O bip frenético do monitor se estabilizou num zumbido rítmico e constante. A pele de Gabriel perdeu a cor de cera aterrorizante, substituída pelo tom pálido e exausto de um homem que havia encarado a morte de frente e a forçado a piscar. Laia tombou para frente, apoiando a testa na grade metálica fria da cama hospitalar, completamente destruída. Ela havia sobrevivido à noite, mas ao olhar para o guarda fortemente armado na porta, percebeu que o pesadelo estava apenas começando. Laia acordou com o cheiro de espresso fresco e torrada. Por um breve segundo desorientador, pensou que estava de volta em seu pequeno apartamento em Logan Square. Então abriu os olhos e viu o teto abobadado pintado com afrescos intrincados, as pesadas cortinas de veludo e a escala absurda da cama com dossel de mogno em que estava deitada. As memórias do sangue, do ferimento de bala e da abdução desabaram sobre ela como um peso físico. Laia se sentou abruptamente. Ainda estava usando o jeans manchado de sangue e o suéter grosso de lã da noite anterior. Uma mulher estava perto da porta segurando uma bandeja de prata. Parecia estar no fim dos 60 anos, usando um uniforme imaculado preto e branco de governanta. Tinha olhos bondosos e cansados que haviam visto longe demais. Boa tarde, doutora, ela disse gentilmente pousando a bandeja numa mesa de vidro. Sou a Marta. O Sr. Mercer pediu que eu lhe trouxesse alimento. A senhora dormiu por 9 horas. 9 horas. Laia entrou em pânico, jogando para longe o grosso edredom. Gabriel, a infecção dele, ele está. O Sr. Mercer está acordado e notavelmente teimoso. A Marta interrompeu com um suave suspiro de quem conhece bem a situação. A febre sumiu. Dominique monitorou os fluidos exatamente como a senhora instruiu antes de desmaiar. Há roupas novas para a senhora no roupeiro, e o banheiro privativo está completamente abastecido. Quando estiver pronta, o chefe deseja vê-la no escritório dele. Marta saiu da sala. A pesada porta de carvalho se fechou atrás dela. Laia ouviu o clique distinto e aterrorizante de um ferrolho deslizando para o lugar. Uma gaiola dourada continuava sendo uma gaiola. Laia tomou um banho rápido e escaldante num banheiro de mármore maior do que todo o seu apartamento. Esfregou o betadine seco e o suor da pele, sentindo que tentava lavar a realidade da situação. Vestiu as roupas que Marta havia deixado, uma calça escura de alta costura e um suéter macio de cachemir que assentou perfeitamente. Era um insight aterrorizante de o quanto Gabriel e seus homens a haviam observado antes do sequestro. Quando Dominique veio abrir a porta 1 hora depois, Laia não disse uma palavra. Apenas o seguiu pelos corredores labirínticos da mansão. Gabriel estava no escritório, um espaço enorme revestido de nogueira escura e com cheiro de papel antigo e couro. Estava sentado atrás de uma mesa enorme, vestido numa camisa escura com botões que pendurava frouxamente sobre o torso enfaixado. Gabriel parecia exausto, as olheiras sob os olhos cinzentos eram proeminentes, mas a energia predatória e letal que irradiava estava completamente intacta. Dr. Hastings, ele disse suavemente enquanto Laia entrava. Por favor, sente-se. Laia ficou no lugar onde estava. Como está a dor? Administrável. Ele mentiu facilmente. Você tem minha profunda gratidão. Dominique me informou que foi por pouco na noite passada. Você entrou em choque séptico. Se eu não tivesse começado a vancomicina quando comecei, seus órgãos teriam falhado antes do amanhecer. Laia disse, mantendo a voz clínica e distante. Você precisa de repouso na cama. Ficar sentado em uma mesa lendo livros contábeis vai rasgar as suturas internas. Gabriel se recostou na cadeira. Um sorriso perigoso e suave brincou nos lábios de Gabriel. Não tenho o luxo do repouso, Laia. Meu primo Carmine acredita que estou morto ou morrendo numa viela em algum lugar. Atualmente está se movendo para consolidar meus ativos, tomar conta dos meus portos e comprar meus leais. Quanto mais tempo fico escondido, mais ousado ele fica. Então ligue para a polícia. Apresente evidências. Faça o que criminosos fazem quando são traídos, Laia retrucou, a absoluta absurdidade da situação finalmente quebrando sua fachada profissional.
Você não pode travar uma guerra com um buraco no estômago. A polícia está na folha de pagamento de Carmine, Gabriel respondeu, a voz caindo para um sussurro mortal. Se eu for às autoridades, serei envenenado numa cela antes da meia-noite. Não, isso termina do meu jeito. Aqui dentro. Gabriel se levantou, franzindo levemente de dor, e caminhou lentamente ao redor da mesa até ficar a poucos centímetros de Laia. Ela teve que inclinar a cabeça para trás para olhá-lo nos olhos. Durante a minha febre, Gabriel murmurou, olhando para Laia de cima, me disseram que eu falei. A garganta de Laia secou. Você estava alucinando. Mencionou Carmine. Só isso. Sou um homem que lida com alavancagem, Laia, ele disse, estendendo a mão. Laia se enrijeceu, mas Gabriel apenas tocou uma mecha de cabelo molhado atrás da orelha dela. Os dedos de Gabriel eram surpreendentemente quentes. Você ouviu coisas ontem à noite que apenas o meu círculo íntimo conhece. Você segura minha vida nas mãos, e agora segura meus segredos. Isso faz de você algo incrivelmente valioso para mim, mas também faz de você um alvo. Eu não quero ser um alvo, Laia sussurrou, o coração martelando contra as costelas. Só quero ir para casa. Não pode, ele afirmou, uma finalidade sombria no tom. Os homens de Carmine já estão vigiando seu apartamento. Eles sabem que uma médica do Mercy me tratou fora dos registros antes de eu desaparecer. Se eu deixar você voltar para Logan Square, eles vão te torturar para descobrir minha localização, e depois vão te matar. Seu único refúgio seguro nesta cidade está dentro destas paredes comigo. Gabriel não estava mentindo. Laia podia ver isso nos olhos de Gabriel. A vida que conhecia, o hospital, as dívidas, o apartamento tranquilo, havia sumido, apagada no momento em que as portas da baía de ambulância se abriram. E agora o que? Laia perguntou, sentindo uma resignação fria lavá-la. Agora, disse Gabriel, virando-se de volta para a mesa e pegando um telefone satélite fortemente criptografado, você me mantém respirando tempo suficiente para eu queimar o império do meu primo até as cinzas. 4 dias se tornaram uma rotina surreal e aterrorizante. Laia verificava os sinais vitais de Gabriel a cada 6 horas. Trocava os curativos. Monitorava a contagem de glóbulos brancos usando o equipamento de laboratório portátil e obrigava Gabriel a comer as refeições nutritivas que Marta preparava. Em troca, Laia tinha livre acesso à enorme biblioteca e à piscina coberta da mansão, embora 2 homens armados a seguissem a uma distância discreta para onde quer que fosse. Gabriel era um paciente horrível. Recusava analgésicos durante o dia, alegando que nublavam seu julgamento. Passava horas em telefones criptografados, a voz um grave rouco ecoando pelos corredores enquanto orquestrava uma contraofensiva silenciosa e sangrenta em Chicago. Gabriel estava lentamente cortando as linhas de abastecimento de Carmine, congelando as contas offshore de Carmine e enviando uma mensagem aterrorizante ao submundo. O rei não está morto. A tensão na casa era uma coisa física. Dominique mal dormia, patrulhando o perímetro com uma espingarda tática. O tamanho enorme da mansão, outrora belo, agora parecia uma responsabilidade enorme e assustadora. Aconteceu numa quinta-feira à noite. O tempo havia piorado violentamente. Uma enorme tempestade do centro-oeste martelava as paredes de pedra da mansão, mascarando qualquer som do mundo externo. Laia estava no quarto de Gabriel, uma suíte opulenta no 2º andar. Gabriel estava sentado na beira do colchão sem camisa, enquanto Laia removia os grampos da incisão. A ferida estava cicatrizando lindamente, uma linha rosa irregular e ordenada se fechando sobre o trauma. Respire fundo, Laia instruiu, usando o extrator estéreo para pinçar o último grampo metálico. Laia puxou com um movimento rápido. Gabriel não estremeceu sequer. Ficou olhando para Laia, os olhos cinzentos acompanhando o movimento das mãos dela. A dinâmica entre eles havia mudado nos últimos 4 dias. A hostilidade havia desaparecido, substituída por uma estranha e pesada intimidade nascida da proximidade e da sobrevivência. Laia conhecia o ritmo do coração de Gabriel. Laia conhecia o som exato que Gabriel fazia quando tentava esconder a dor. Você tem uma mão firme, Laia, ele murmurou, a voz baixa sob o trovão ensurdecedor lá fora. Não treme mais quando está perto de mim. Acostumei-me aos monstros, Laia respondeu secamente, deixando cair o grampo numa bandeja metálica. Laia alcançou uma tira estéreo strip para fixar a pele recém-fechada. Sou um monstro para você? Ele perguntou, inclinando a cabeça. Laia fez uma pausa, os dedos pairando a centímetros da pele nua de Gabriel. Você mata pessoas, Gabriel. Dirige apostas ilegais. Extorque empresas. Me sequestrou. Você não é o herói desta história.
Não, ele concordou suavemente, o olhar descendo para os lábios de Laia antes de voltar para os olhos dela. Não sou o herói, mas sou o homem que está mantendo você viva. Antes que Laia pudesse formular uma resposta, as luzes da mansão morreram. O quarto mergulhou numa escuridão negra absoluta. Um segundo depois, o zumbido pesado dos geradores de emergência entrou em ação, mas as luzes não voltaram. Apenas as faixas de emergência vermelhas ao longo dos rodapés iluminaram o quarto. Então um som cortou o trovão. Fio, fio, fio. Era o som abafado e distinto de tiros suprimidos ecoando no primeiro andar. Gabriel se moveu com velocidade aterrorizante. O paciente em recuperação desapareceu instantaneamente, substituído pelo predador ápice do sindicato Mercer. Gabriel empurrou Laia com força para o chão, rolando para fora da cama e mergulhando a mão sob o colchão. Gabriel tirou uma Sig Sauer P226 preta e elegante, engatilhando o slide num único movimento fluido. Fica no chão. Ele sibilou, os olhos se ajustando à iluminação de emergência vermelha. Suas suturas. Laia começou, o pânico apertando sua garganta. Silêncio. O rádio na mesa de cabeceira de Gabriel crepitou a vida. A voz de Dominique veio através, ofegante e pontuada pelo som de tiros de resposta. Chefe, invasão no ala leste. Cortaram as linhas fixas e explodiram o circuito do gerador. Temos 6, talvez 8 alvos dentro. Armamento pesado. Eles passaram pelo perímetro externo. É o esquadrão de extermínio de Carmine. Recuem para a grande escadaria. Controlem o ponto de estrangulamento, Gabriel ordenou pelo rádio, a voz absolutamente calma. Não deixem que cheguem ao segundo andar. Cópia. Gabriel agarrou o braço de Laia, puxando-a de pé. Temos que nos mover. Este quarto é uma armadilha mortal. Se entrarem por aquela porta, estamos presos. Para onde? Ela sussurrou freneticamente, a bolsa médica esquecida no chão. Para o quarto seguro atrás do meu closet. Gabriel a empurrou em direção ao enorme closet. Mal haviam passado pelos ternos de alfaiataria quando a pesada porta de carvalho do quarto foi violentamente chutada para dentro. Madeira lascada choveu pelo tapete. 2 homens vestindo equipamento tático e óculos de visão noturna entraram no quarto, rifles suprimidos levantados. Gabriel não hesitou. Gabriel empurrou Laia para trás da sólida porta de madeira do closet, saiu para o aberto e atirou 3 vezes. O som no espaço fechado era ensurdecedor. Os lampejos do cano iluminaram o quarto escuro como relâmpagos. Os tiros foram clinicamente precisos. 2 no colete do primeiro homem, derrubando-o até o joelho, e um terceiro direto pela lente dos óculos de visão noturna. O homem desabou instantaneamente. O segundo invasor balançou o rifle em direção a Gabriel, mas Gabriel já estava se movendo. Apesar do ferimento fresco no abdômen, Gabriel fechou a distância com agressividade aterrorizante. Agarrou o cano do fuzil do invasor, empurrando-o para o teto enquanto um tiro suprimido mastigou o estuque acima deles. Com a mão livre, Gabriel encostou o cano da pistola sob o colete tático do homem, direto nas costelas, e puxou o gatilho 2 vezes. O homem desabou, engasgando com o próprio sangue. Gabriel ficou de pé sobre os corpos, o peito ofegando, a arma ainda levantada, varrendo o corredor escuro além da porta destruída. Sangue começou a secar pelo curativo branco que Laia havia aplicado, manchando o tecido da camisa escura. Gabriel olhou para Laia, encolhida atrás da porta do closet, as mãos tampando os ouvidos. Na luz de emergência vermelha, cercado pelos corpos dos homens que havia abatido sem um segundo pensamento, Gabriel parecia o próprio diabo encarnado. Laia, ele ladrou, a voz sem deixar espaço para argumentos. Levante-se. Ainda não estamos seguros. Laia olhou fixamente para o sangue se acumulando no tapete caro. Havia passado toda a sua vida tentando deter a morte, costurá-la e mantê-la afastada. E agora estava amarrada a um homem que a distribuía com a mesma facilidade com que respirava. Tremendo, Laia se levantou e passou por cima do corpo, seguindo o chefe da máfia mais fundo na escuridão. Gabriel abriu o painel pesado de carvalho no fundo do closet, revelando um teclado brilhando com uma luz azul fraca. Gabriel digitou um código de 6 dígitos com o polegar coberto de sangue. A parede deslizou silenciosamente para o lado, revelando uma porta de aço reforçado. Gabriel agarrou a cintura de Laia, puxando-a para dentro no exato momento em que uma nova saraivada de tiros automáticos ecoou pela grande escadaria. A porta de aço sibilou ao fechar, travando com uma fechadura multibancada que soou como o cofre de um banco sendo selado. O quarto seguro era um contraste absoluto com a opulência da mansão. Era inteiramente utilitário, paredes de concreto revestidas de Kevlar,
Um banco de monitores de segurança mostrando estática negra, um sistema de ventilação zumbindo no teto e uma mesa de aço inoxidável parafusada ao chão. No canto havia um kit médico militar, caixas de munição e um rádio de onda curta. Gabriel escorregou pela porta de aço, deslizando para baixo até bater no chão frio. A pistola escorregou dos dedos, chacoalhando contra o concreto. Gabriel. Laia caiu de joelhos ao lado de Gabriel. A adrenalina que havia alimentado a explosão letal de violência estava rapidamente se esgotando. A respiração de Gabriel estava superficial. O rosto era uma sombra aterrorizante de cinza à luz fluorescente fraca. Laia agarrou a camisa dele, rasgando o tecido aberto. A atadura branca imaculada que havia aplicado menos de 10 minutos antes estava encharcada de carmesim arterial fresco. O esforço físico, ela murmurou, as mãos instantaneamente cobertas de sangue enquanto pressionava o curativo. Você rompeu as suturas internas. Está sangrando. Kit médico. Ele ofegou, a cabeça rolando para trás contra a porta de aço sob os monitores. Laia se arrastou pelo espaço pequeno, arrastando de volta a pesada caixa verde-oliva. Ela abriu as travas, as mãos tremendo tão violentamente que quase derrubou a bandeja de instrumentos estéreis. Não havia anestésico aqui, sem fluidos quarta, apenas gaze de combate, tesouras de trauma e sobrevivência crua. Preciso compactar o ferimento, ela disse a Gabriel, travando os olhos nos dele. Vai doer muito. O maxilar de Gabriel se fechou. Os músculos do pescoço sobressaltaram em alto relevo. Faça. Laia não hesitou. Arrancou as ataduras encharcadas, expondo a carne rasgada e irritada. A linha de grampos ordenada que Laia havia fechado estava rompida, sangue se acumulando rapidamente na depressão do abdômen de Gabriel. Laia pegou um rolo de gaze de combate de coagulação rápida saturada com um agente hemostático projetado para queimar e coagular o sangue ao contato, e o enfiou diretamente na ferida aberta. Um rugido gutural e baixo saiu da garganta de Gabriel. As mãos de Gabriel voaram para fora, agarrando os quadris de Laia com força que deixaria marcas enquanto o corpo de Gabriel lutava instintivamente contra a agonia. Olhe para mim, Laia ordenou, jogando seu peso na pressão, o rosto a centímetros do de Gabriel. Olhe para mim, Gabriel. Foco na minha voz. Os olhos de Gabriel se prenderam nos dela. A tempestade nas íris cinzentas era selvagem, feral e completamente desmascarada. Eles estavam presos em uma caixa de aço sob uma zona de guerra, cobertos de sangue, respirando o ar um do outro. Por que Carmine fez isso? Ela perguntou, mantendo a voz firme, tentando ancorar a mente de Gabriel a qualquer coisa diferente da agonia ardente em seu lado. Continue me falando. Mantenha o cérebro ocupado. Gabriel engoliu em seco, o aperto nos quadris de Laia afrouxando levemente. Os portos. Eu estava fazendo a transição do sindicato para fora das sombras. Gabriel respirou com dificuldade. Transporte marítimo legítimo. Lobby político. Comprar senadores é mais limpo do que comprar assassinos. E Carmine não queria se tornar legítimo. Carmine comanda a rede de tráfico, Gabriel disse com voz rouca, uma amargura viciosa aparecendo no tom. Humanos. Mulheres. Drogas. É dinheiro sujo, mais rápido. Eu disse a ele, eu disse que ia encerrar isso. Queimar as rotas. Dei a ele um ultimato, caia na linha ou se afaste. E ele escolheu uma terceira opção, ela murmurou, os braços doendo pela pressão que aplicava. Pagou meus tenentes. Prometeu a eles o dobro da parte se deixassem o tráfico continuar. Subestimei a ganância de Carmine. Os olhos de Gabriel varreram o rosto de Laia. Você me perguntou se eu era um monstro, Laia. Neste mundo, um homem sem consciência é um rei. No segundo em que tentei desenvolver uma consciência, colocaram uma bala nas minhas costas. O sangramento estava diminuindo. A gase hemostática estava fazendo seu trabalho brutal. Laia pegou um rolo de fita de pressão pesada e enrolou firmemente ao redor do torso de Gabriel, fixando a compressão no lugar. Laia então caiu de volta no chão de concreto, enxugando um fio de suor e sangue da testa. Você está estável por enquanto. Gabriel olhou para Laia, absorvendo as mãos manchadas de sangue, o cansaço marcando os olhos dela, e a resiliência quieta que de alguma forma a havia impedido de quebrar. Gabriel estendeu os nós dos dedos, roçando levemente sua bochecha. Você não deveria estar aqui, Dr. Hastings. Ele sussurrou. Você me sequestrou, lembra? Laia respondeu, embora o calor tivesse saído da sua voz. Eu sei, ele disse suavemente. É a única coisa egoísta que fiz esta semana que não me arrependo. Antes que Laia pudesse processar o peso das palavras de Gabriel, o rádio de onda curta na mesa crepitou com uma explosão de estática.
Chefe, aqui é Dominique. Você me copia. Gabriel se arrastou para cima, apoiando-se pesadamente na parede de aço, e pressionou o microfone. Estou aqui, Dom. Status. A casa está limpa. Derrubamos 7 deles. 3 nossos estão mortos, 2 feridos. Levei um tiro de raspão no ombro, mas estou funcional. A voz de Dominique era sombria, desprovida de sua fria indiferença habitual. Eles recuaram quando as viaturas da PD local chegaram ao portão principal. Carmine pagou os policiais, mas mesmo eles não conseguiram ignorar um tiroteio automático em Lake Forest. Os policiais estão limpando a cena? Perguntou Gabriel. Sim. O capitão em campo é um dos homens de Carmine. Estão embalando os corpos e chamando de invasão domiciliar que deu errado. Mas, chefe, agora eles sabem que você está vivo, e sabem que está ferido. Gabriel olhou para Laia. Uma resolução fria e aterrorizante se instalou nas feições de Gabriel. A vulnerabilidade que ela havia testemunhado havia desaparecido, trancada no cofre da mente de Gabriel. Prepare os SUVs blindados, Dom, Gabriel ordenou pelo rádio. Não ficamos aqui. Onde vamos? Vamos cortar a cabeça da cobra. A madrugada rompeu sobre o lago Michigan em faixas de roxo marcado e cinza ardósia. Eles haviam abandonado a mansão 1 hora antes do amanhecer, escorregando pelo perímetro policial através de um túnel de serviço subterrâneo que desembocava 300 metros adiante numa ravina densa e arborizada. 2 Chevrolet Suburban fortemente blindados e sem marcas os aguardavam. Laia estava no banco traseiro do SUV de frente, enrolando um curativo de campo limpo em torno do bíceps de Dominique. A bala havia passado direto pelo músculo, uma sorte. Isso significava que Dominique ainda conseguia segurar um rifle. Dominique mal estremeceu enquanto Laia puxava a bandagem. Você está longe da emergência, doutora, Dominique murmurou, flexionando a mão para testar a circulação. Não me lembre, disse Laia secamente, guardando os suprimentos. No banco da frente, Gabriel fitava um tablet, um mapa do centro de Chicago brilhando na tela. Gabriel havia trocado para um terno preto limpo que mantinha no kit de emergência do veículo. Se não fosse pela rigidez leve na postura e a palidez da pele, nunca se diria que Gabriel estava sangrando horas antes. Carmine opera na Torre Zenith, Gabriel disse, endereçando os 3 executores leais comprimidos no veículo com eles. Cobertura. Elevadores privados, scanners biométricos e 30 guardas armados. Um assalto frontal é suicídio. Não vamos fazer um assalto frontal, Gabriel respondeu com suavidade. Carmine pensa que estou acuado na mansão, sangrando até morrer. Pensa que já ganhou. Está organizando uma reunião ao meio-dia de hoje com os chefes do sindicato russo para garantir a eles que a transição de poder está completa e que as rotas de tráfico estão abertas. Os russos não vão pisar na Torre Zenith, Dominique observou. Eles detestam arranha-céus. Sem rotas de fuga. Exatamente. Gabriel esboçou um sorriso sombrio e letal. Eles vão se encontrar nos antigos armazéns do Navy Pier, setor 4. Carmine vai estar fora da fortaleza, rodeado por partes neutras. É a única hora em que a guarda dele vai estar baixa. Gabriel se virou no assento, olhando para Laia. Léo vai te deixar numa pista de pouso privada em Gary, Indiana. Tem um Gulfstream esperando. Vai te levar para a Costa Rica. Há uma conta offshore em nome de Laia Vance com $5 milhões. Você salvou minha vida 2 vezes, doutora. A sua dívida está paga. As palavras pairaram no ar, pesadas e absolutas. Costa Rica. $5 milhões. Liberdade. Era tudo que Laia havia rezado desde que o pesadelo começara. Mas ao olhar para Gabriel com os olhos guardados, Laia sentiu um súbito e gélido pico de clareza. Não, Laia disse. O SUV inteiro ficou morto em silêncio. Dominique se virou, olhando para Laia como se ela tivesse enlouquecido. A sobrancelha de Gabriel franzou, um lampejo de surpresa genuína quebrando a fachada estoica. Não, Gabriel repetiu. Laia, isso não é uma negociação. Se eu falhar hoje, Carmine vai caçar todos que me ajudaram. Você vai entrar naquele avião. Os homens de Carmine já conhecem meu rosto, Laia argumentou, o coração martelando contra as costelas. Me viram na mansão. Sabem que sou eu quem mantém você vivo. Se você morrer hoje, Carmine vai usar seus recursos para me encontrar, esteja eu em Chicago ou na Costa Rica. Um jatinho particular não apaga minha existência. Tenho homens que podem apagar sua existência. Estou ficando. Ela interrompeu, inclinando-se para a frente a voz sem deixar espaço para argumentos. Você tem suturas internas rompidas, Gabriel. Seu volume sanguíneo está perigosamente baixo.
Se você entrar num tiroteio hoje, não vai sobreviver à queda de adrenalina. Você precisa de uma médica em campo para estabilizá-lo, ou é um homem morto andando. Ela está certa, chefe. Dominique Schmid em voz baixa. Você parece um cadáver. Se você cair durante a ação, perdemos o sindicato mesmo assim. Gabriel olhou para Laia por um longo e agonizante minuto. A tensão entre eles era elétrica, um vai e vem de dominância e sobrevivência. Por fim, Gabriel deu um nod curto e definitivo. Você fica no veículo com Léo, Gabriel ordenou, a voz um aviso baixo. Não sai. Não se envolve. Se as coisas derem errado, Léo te leva direto para a pista de pouso. Entendido. Entendido. Laia mentiu. A viagem para o Navy Pier foi uma aula magistral de preparação silenciosa e aterrorizante. Armas foram verificadas e carregadas. Coletes à prova de balas foram fixados. O ar no SUV estava carregado com o cheiro metálico de óleo de arma e a antecipação fria e pesada da violência. Laia não era mais uma civil sequestrada. Ela havia cruzado uma linha invisível. Estava indo com o sindicato Mercer, e não havia volta. O armazém do setor 4 era um enorme edifício de aço corrugado enferrujado, empoleirado na beira das águas cinzentas e agitadas do Lago Michigan. Léo estacionou o SUV blindado num cais de carga abandonado, uma quadra adiante, mantendo o motor ligado. A chuva havia recomeçado, uma garoa gelada de Chicago que cobria o para-brisa com uma película cinzenta. Verificação de comunicação, disse Gabriel, tocando o fone no ouvido direito. Equipe Alfa em posição, uma voz crepitou pelo rádio. Atiradores têm o telhado. Os russos chegaram. 3 veículos. Carmine está dentro com sua guarda pessoal. Contagem total de hostis, 22. Gabriel verificou o pente da Sig Sauer uma última vez. Olhou para Dominique. Pegamos Carmine vivo. O resto é dano colateral. Dominique assentiu, engatilhando o slide do rifle tático. Gabriel se voltou para Laia. Gabriel não ofereceu um sorriso reconfortante nem promessas vazias. Gabriel estendeu a mão pelo assento e envolveu a palma dela no fundo da nuca de Laia, puxando-o para frente até as testas de ambos se tocarem. Fica baixa, Laia. Ele respirou o cheiro do perfume e a energia elétrica crua da violência dele lavando sobre ela. Não rompa as suturas, ela sussurrou de volta. Gabriel a soltou, empurrando a pesada porta para abrir. Gabriel e Dominique saíram para a chuva congelante, movendo-se com uma graça predatória e aterrorizante em direção ao armazém. Dentro do SUV, o cháter do rádio era o único fio de ligação de Laia com o caos que se desenrolava rua abaixo. Léo ficou completamente rígido atrás do volante, a mão repousando em uma submetralhadora no colo. Invadindo em 3, 2, 1. Um baque abafado e concussivo vibrou pela carroceria do SUV, seguido instantaneamente pelo rugido staccato de tiro automático. Laia tampou os ouvidos com as mãos fitando o rádio. As vozes eram frenéticas, se sobrepondo numa sinfonia caótica de guerra. Porta sul limpo, avançando pelo corredor superior. Contato à direita. Derruba ele. Os russos estão recuando. Repito, os russos não estão engajando. Estão nos deixando pegar Carmine. Os tiros raivaram por 5 minutos excruciantes. Cada segundo parecia uma hora. Laia imaginou Gabriel se movendo pelo fogo cruzado, o corpo ferido levado ao limite absoluto, lutando pela vida, pelo império e pela sobrevivência dela. De repente os tiros cessaram. Um silêncio pesado e assustador caiu sobre o rádio. Dominique. Laia pegou o microfone de rádio reserva do painel, ignorando o olhar de aviso de Léo. Dominique, informe. Estática silenciosa. Então a voz de Gabriel veio pelo rádio, baixa, sem fôlego, e absolutamente vitoriosa. Traga o carro, Léo. Terminamos. Léo engatou o SUV, acelerando para fora do cais de carga e parando com derrapagem diretamente na frente das enormes portas do armazém. Gabriel saiu das sombras. O terno escuro estava destruído, manchado com a chuva e com sangue que não era de Gabriel. Dominique estava bem atrás, arrastando uma figura espancada e ensanguentada pela gola do casaco caro. Era Carmine. Dominique jogou o subchefe no asfalto molhado na frente do SUV. Carmine gemeu, tossindo sangue, as mãos amarradas com força atrás das costas. Gabriel ficou sobre Carmine, um vazio absoluto de misericórdia nos olhos cinzentos. Gabriel desembainhou a pistola, apontando-a diretamente para a cabeça do primo. Você destruiu a família por dinheiro de droga. Gabriel declarou, a voz carregando sobre o vento e as ondas agitadas do lago. Você é fraco, Gabi. Carmine cuspiu, fulminando Gabriel com ódio puro. Estava nos transformando em homens de negócios. Somos lobos. Devemos devorar.
Lobos protegem a matilha, Gabriel respondeu friamente. Você a vendeu. O tiro solitário ecoou como um trovão pelo cais vazio. O corpo de Carmine ficou inerte no asfalto molhado. Gabriel não olhou para trás. Gabriel holsterou a arma, caminhou até o SUV e deslizou para o banco traseiro ao lado de Laia. Gabriel estava tremendo, um estremecimento violento sacudindo o corpo enorme enquanto a adrenalina finalmente o abandonava de forma brutal. Dirija, Gabriel ordenou a Léo. Laia imediatamente entrou em ação. Laia arrancou o paletó destruído de Gabriel, afastando a camisa encharcada de sangue do abdômen. A atadura de pressão havia aguentado, mas o trauma físico do assalto havia levado Gabriel à beira do colapso. Laia conectou uma nova bolsa de soro, pendurando-a num gancho acima da janela, e fixou a agulha no antebraço de Gabriel. Você é um idiota teimoso, Laia murmurou, as mãos tremendo enquanto enxugava o suor frio da testa de Gabriel. Gabriel soltou uma risada fraca e sem fôlego. Gabriel recostou a cabeça no assento de couro, virando o rosto em direção a Laia. O senhor da guerra havia desaparecido, deixando apenas o homem por baixo. Acabou, ele sussurrou. O sindicato é meu. As redes de tráfico estão mortas. Você está segura, Laia. 2 semanas depois, as pesadas portas de mogno do escritório de Gabriel estavam abertas, deixando entrar a luz quente da tarde. A mansão havia sido reparada. Os buracos de bala preenchidos, o vidro estilhaçado substituído. O sindicato Mercer estava funcionando em silêncio e eficiência, purgado do veneno de Carmine. Laia ficou perto das janelas enormes com vista para os jardins manicurados. Ela não estava usando jaleco ou jeans ensanguentado. Usava um vestido elegante de seda esmeralda, segurando um copo de cristal de bourbon. Gabriel entrou na sala, apoiando-se levemente em uma bengala de cabo prateado. O ferimento estava finalmente cicatrizando corretamente, embora a cicatriz fosse um lembrete irregular permanente da noite em que os mundos deles colidiram. Gabriel caminhou até a mesa, pegando um grosso envelope pardo. Gabriel atravessou a sala e o estendeu para Laia. Passaportes, certidões de nascimento, chaves de uma vila em Mônaco e os dados bancários dos 5 milhões, Gabriel disse, os olhos cinzentos ilegíveis. Meus homens vão te escortar até o terminal privado. Você nunca mais vai ter que olhar por cima do ombro. Laia olhou para o envelope. Era a porta de saída. Era a vida que havia desejado 2 semanas antes, quando era apenas uma médica de emergência cansada afundando em dívidas. Mas Laia não era mais aquela mulher. Laia havia visto as trevas das entranhas de Chicago, e havia visto o homem que as controlava. Laia havia salvado um monstro, e em troca, ele havia depositado o império aos pés dela. Laia pegou o envelope das mãos de Gabriel. Então, deliberadamente, o deixou cair no chão de madeira. A respiração de Gabriel vacilou. Gabriel se aproximou, a distância física entre eles evaporando. Laia, ele avisou, a voz caindo para aquele ronco baixo e perigoso. Se você ficar, pertence a este mundo. Me pertence. Não há como se afastar uma segunda vez. Eu sei, disse Laia, olhando nos olhos cinzentos e tempestuosos de Gabriel. Laia estendeu os dedos, traçando a linha do maxilar de Gabriel. Acostumei-me aos monstros. Especialmente a este. Gabriel não hesitou. Gabriel largou a bengala, os braços envolvendo a cintura de Laia enquanto a puxava para junto do peito, capturando os lábios dela em um beijo feroz e desesperado. O sabor de Bourbon e poder a envolveu por completo. O rei de Chicago havia reclamado seu trono, mas Laia sabia, no canto mais sombrio e aterrorizante do coração, que era ela quem segurava a vida dele nas mãos. E foi assim que um turno extenuante no pronto-socorro transformou-se em um reinado permanente ao lado do homem mais perigoso de Chicago. Laia não apenas salvou a vida de Gabriel Mercer, ela se tornou a única fraqueza que Gabriel não podia se dar ao luxo de perder. Se você foi cativado por esse drama de romance sombrio e intenso, pressione o botão de curtir e compartilhe este vídeo com quem ama uma história eletrizante e de alto risco. Certifique-se de se inscrever com as notificações ativadas para nunca perder o próximo episódio. Deixe um comentário abaixo nos dizendo: você teria ficado pelos milhões ou pelo rei?